Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de mais um dia poder meditar na palavra do Senhor. E hoje, 18 de janeiro de 2024, a gente continua na nossa saga, no nosso desafio de desvendar os primeiros 9 capítulos do primeiro livro de Crônicas, aqueles capítulos que trazem aquela sucessão interminável de nomes, né, daqueles que fizeram a história, tá bom? Ou daqueles que foram reservados ou separados para constar aqui no relato bíblico, principalmente para dar direcionamento, para dar ali um balizamento para aqueles que estavam vindo ali do cativeiro babilônico, para poder identificar quais são as suas obrigações, as suas tarefas, os seus afazeres diante da casa do Pai, da obra do Pai e da nação que o Pai havia escolhido como sua nação e seu povo. E no capítulo de hoje, o capítulo 3 de Crônicas, ele traz, diferentemente nós vimos no primeiro, vamos dizer assim, o início de tudo, desde Adão, né? Desde Adão, e foi passando ali por diversos homens, Noé, por diversos. Fomos no segundo, que nós concentramos, passamos ali pelos filhos de Jacó, mas demos uma ênfase maior na tribo de Judá. E no terceiro, a gente vai pegar a linhagem de Davi e seus filhos. E nele, ele vai trazer, por exemplo, Davi, né, teve uma série de filhos, ou vamos dizer assim, um número de filhos, uns 6 filhos, quando ele estava em Hebron, ou seja, quando ele se estabeleceu em Hebron e ali seu governo. Logo em seguida, ele passa, e dentro desses 6 filhos, a gente pode destacar principalmente Absalão, né? Principalmente Absalão, por toda a história de, vamos dizer assim, de perseguição, de dor, de sofrimento, de penúria, pela história que, inclusive, marcou, por exemplo, a história de Absalão chega a marcar a própria, vamos dizer assim, a própria lealdade de homens de Davi, no sentido que homens de Davi fizeram diferentemente do que ele tinha estabelecido para o seu filho, né? Então a gente consegue, por meio da história de Absalão, identificar que o posicionamento de homem, apesar de terem lealdade, mas por vezes essa lealdade fica para trás quando eles acabam entendendo que há algo maior, que o próprio Davi acabava não tendo a firmeza, né, para poder tomar decisões, e esses homens, ou este homem específico, acabou tomando decisões por Davi. Meio complicado esse processo. Quando a gente vai ali, e ele também fala que houve um governo de 7 anos, mais ou menos, ali em Hebron, e depois ele passa ali para efetivamente Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele governou 33 anos, dando um total ali de 40 anos, né, de governo sobre Israel. Ele também vai trazer mais uma série de filhos. Davi, homem procriador esse garoto aí, né? E entre eles a gente pode destacar o principal deles, que foi quem? Salomão. Salomão foi aquele que vamos dizer assim, lhe sucedeu e que tem uma história marcada entre boas ações, né? Uma história marcada por o aspecto da sabedoria, se diferenciando de todos, mas também uma história que fez com que a própria Jerusalém se perdesse, né? A partir do momento da sua, vamos dizer assim, da sua inclinação à adoração de deuses estranhos, devido principalmente ao excesso, né? O excesso de carnalidade em Salomão, quando ele chega a ter 1000 mulheres, né? Entre esposas e concubinas, algo extremamente dentro dos princípios de 1 para 1, algo, eu posso dizer assim, até uma insensatez completa. E o que me chama a atenção na marcação desse personagem é que ele mesmo, com toda a sabedoria, não conseguiu se conduzir de forma perfeita e reta aos olhos do Senhor, como seu pai assim o foi, no sentido de homem temente e devoto e realmente fiel à palavra do Senhor, que foi seu pai Davi. E aí, logo em seguida, esse capítulo também nos traz uma sucessão de reis, né? Ali as histórias dos reis que envolveram ali Judá, até que Judá fosse vamos dizer assim, tomada pelo rei babilônico, e vamos dizer assim, destruiu-se o rei para o cativeiro de 70 anos. E um aspecto interessante que eu trato nesse é o Manassés, que foi, vamos dizer assim, um dos principais, que durante vários capítulos, cada hora que Judá ou Jerusalém continuava ali vamos dizer assim, na caminhada do erro, sempre se atribuía os pecados de Manassés, ou seja, que Deus estava irado pelos desafios, vamos dizer assim, pela impertinência, pela insolência de Manassés diante do próprio Senhor. Ou seja, por mais que tivesse novos reis, o próprio povo pecando, mas tudo isso sendo muito atribuído a Manassés, que havia começado toda essa incredulidade de uma forma mais visível, vamos dizer assim. E depois ele traz uma sequência, já é praticamente a volta, né? Já o pessoal vindo ali a partir de Jeconias ali, Nasci, seu filho, ele começa a vir uma série de vamos dizer assim, o pessoal já vindo do cativeiro, né? E ele vai trazendo também um bom relato. O que, no final de tudo, que a gente consegue perceber num capítulo desse, que ele começa entre o primeiro versículo até o 24 versículos, é que, como os demais, ele vai pautando entre histórias de pessoas que quando você lê, né, o nome deles, você rapidamente associa grandes feitos, e outros até que de forma sutil e aparentemente inexpressivo, levando-nos a crer que, por exemplo, se a gente olhasse dentro do nosso ambiente de igreja, né, existem alguns personagens que acabam se destacando bastante, que seriam principalmente o pastor, né, os líderes, são aqueles que estão ali na liderança, que estão pegando ali, estão ali no púlpito, estão dando direcionamento, toda a igreja está escutando, mas às vezes afastando dali, vai caindo um pouco, mas outras pessoas também vão tendo um grau de importância até chegar a pessoas
que aparentemente estão de forma invisível dentro da igreja, dentro da obra, mas que também tem sua importância. Ou seja, toda uma comunidade, de alguma forma, todo mundo deve contribuir para a obra do Senhor. Como esses homens, aqui eu volto a dizer, apesar da gente estar tratando um pouco desses aspectos que não parecem muito claros aqui nos capítulos que nós estamos vendo, na nossa, vamos dizer assim, na nossa análise, na nossa meditação, porque o que é mais visível é a marcação de dizer assim, olha, essas aqui são as famílias, era assim que se compunham, acha agora a tua família, porque você achando a tua família, você vai achar assim a raiz do teu propósito, qual a tua função, qual o trabalho que tu tem na obra do Senhor, e assim tu deverá se portar. No mínimo, Crônicas tem essa coisa, mas a gente sempre busca um pouco mais, tá bom? E nesse aspecto aqui, entre esses nomes anônimos, esses nomes bastante conhecidos, a gente pode ver a importância de cada um, do maior para o menor e do menor para o maior. Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso, que Deus te abençoe e que a gente possa se encontrar outra vez amanhã nas nossas meditações. Deus te cuide, meu irmão.